Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Alô! Como é bom a gente rever a nossa irmãzinha Joana de Ângeles, trazendo para nós todos esses estudos, falando da nossa vida, dos nossos confrontos, e é assim que a gente vai aprendendo a lidar com a vida de hoje, que é cheia de confrontos. Vamos ouvir mais um pouquinho das lições de Joana de Ângeles. Que nossos guias estejam sempre conosco, que o nosso Mestre Jesus distribua seu manto de luz sobre todos os nossos lares, e que assim tenhamos um estudo de paz e tranquilidade. Graças a Deus.
Vamos, então, dar continuidade à proposta espírita em Joana de Ângeles. Como vocês estão vendo, Joana não saiu em nenhum momento das pegadas do mestre. E ela trouxe hoje para nós a mensagem: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Então, nós estamos falando aqui de mudança de atos. Os atos, as relações com as pessoas, sempre mostrando a luz da caridade, porque assim nós vamos vencer todo o nosso lado sombrio, não só individual, como o lado sombrio do coletivo também. Vamos adiante ao nosso estudo. Nós estamos vendo os fatores de perturbação que ela trouxe no livro O Homem Integral, trazendo, em primeiro lugar, a rotina que nós vimos, né, que é aquela ferrugem da engrenagem, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre os fatores de perturbação. Os desafios, como nós vimos no homem moderno, faz com que ele se divida entre o ser espiritual, que ele é, mas ele não tem consciência, e o ser que está identificado com a realidade material. E aí ele fica preso à persona, aos valores do mundo, a uma consciência coletiva mais limitada, porque ele está preso apenas àqueles arquétipos materiais. E, com isso, ele está vivendo muito mais na realidade material do que na realidade espiritual, porque ele tem que estar equilibrado esses dois valores dentro dele. Quando ele vai fugir dessa luta, o homem contra a máquina, ele busca mecanismos de segurança emocional. Esses mecanismos de segurança emocional que ele vai competir de uma forma doentia, ele acaba buscando uma acomodação, porque ele quer lutar, ele quer competir para sobreviver. O que acontece? Ele se acomoda. E a acomodação acaba sendo também um processo enfermiço no homem. Ele tem que sobreviver a esse abismo em que ele se encontra, receando ser vencido, ser esmagado, ser consumido por essa massa, né? E aí entra em desespero. Daí é que surge o processo da rotina, dessa rotina neurotizante. E aí, em poucas metas, ele facilita o alcance que ele quer, estabelecendo rotinas para a vida dele. Resultado, acabou seu entusiasmo pela vida. A sua motivação para enfrentar desafios ficou abalada. Nós hoje vamos ver a ansiedade, que é a segunda perturbação que Joana traz para nós. A ansiedade é justamente o que o homem começa a sentir porque ele não quer olhar o presente, ele está sempre de olho no futuro. Então, ele está sonhando, ele está empreendendo, ele está colocando expectativas, o que vai ganhar, o que não vai ganhar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como é que eu vou agradar a toda a humanidade. Ele não quer se vitimar pela rotina, e ele começa, então, a ficar ansioso, porque ele não quer entrar naquela caixinha, né, rotineira da vida. E aí surgem outras enfermidades. Essa é uma das habituais condutas contemporâneas, é a ansiedade. A inquietação, os medos começam a tomar conta do meio social. A ameaça contra o próprio ser, contra o próprio grupo, começa a fazer com que o homem permaneça em ansiedade, porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não olha um palmo diante do nariz. Ele fica vendo só o presente, só a matéria, só aquilo que está em volta dele. E não quer criar nenhum tipo de caixinha como o da rotina. E daí ele começa a ficar na expectativa. O que tem depois disso? O que vai acontecer depois disso? O que acontece é que o homem não foi criado para isso. O homem passou
de uma aparente segurança do século XIX, que é do apogeu da industrialização, para um período eletrônico, robotizado, empregados robotizados temendo perda das atividades remuneradas. E as máquinas estão tomando conta. Enquanto o homem era aquela pessoa que realmente era o ápice da matéria, das empresas, das indústrias, agora, como é que está? A máquina está tomando conta de tudo. E aí o homem esvazia o idealismo dele, se comprime no sistema, todo mundo fazendo a mesma coisa, nas mesmas posturas. Por quê? Porque ele tem que lidar com a máquina, e a máquina é aquele botão. Ele está apertando o mesmo botão, o outro apertando o mesmo botão, o outro apertando o mesmo botão, e a empresa funcionando. E isso vai fazendo com que a ansiedade vá crescendo, vai desumanizando o indivíduo, vai tornando o indivíduo um elemento complementar no grupo social, sem identidade nem individualidade. A máquina tomou conta do homem, apesar dela depender do homem, mas o homem é complemento. Não é a máquina que é complemento. O homem passou a ser complemento da máquina. Por quê? Primeiro vem a máquina. Depois, quem vai poder lidar com a máquina? E aí você vai vendo as industrializações cada vez crescendo mais, colocando máquinas mais completas, tentando buscar o lugar do homem. E o homem medroso com isso, né? Ele vai ficando ameaçado. A máquina vai tomar conta do meu lugar, ela vai ser remunerada e eu não. E como a máquina não precisa do dinheiro, claro, as empresas vão ocupar pela máquina para não pagar ao homem. Isso é todo um medo, né, que vai perdendo vai trazendo a falta de humanização dentro das empresas. Então, a ansiedade passa a ser uma manifestação aceitável hoje em dia. Uma atitude de expectativa, ao se aguardar uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, o que será amanhã? O que vai acontecer amanhã com a minha família? O que vai acontecer amanhã com o meu emprego? Essa atitude de expectativa, onde o homem era um ser indispensável, passou a ser um ser dispensável. Porque agora tem uma máquina brilhante que, apertando o botão, faz tudo o que ele fazia. O clima, então, de ansiedade vai se tornando patológico e vai chegando ao caminho da somatização, trazendo graves danos para a vida. Distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, insônia. Não apenas identificar suas necessidades, mas, principalmente, o homem precisa identificar sua realidade emocional, a sua aspiração legítima, as reações diante das ocorrências do cotidiano. Ele precisa começar a voltar à sua identidade. Essa que é a verdade. Diante desse aprofundamento de descobertas, ele vai alterando a escala de valores e vai surgindo novos significados para a sua luta. E é isso que ele precisa fazer, se aprofundar nas descobertas íntimas. Quem é ele? O que ele tem de bom? Como ele pode estar na sociedade sem que a máquina o perturbe, sem que a máquina tome conta do lugar dele? Isso vai fazendo com que ele alcance tranquilidade, uma autoconfiança que ele perdeu com o advento das máquinas. Então, o grande desafio contemporâneo para o homem é justamente o seu autodescobrimento. Esse é o grande desafio contemporâneo para o homem, o seu autodescobrimento. A ansiedade vai trabalhando contra a estabilidade do corpo e da emoção. É claro, o corpo, ele é perecível. Então, a ansiedade vai somatizando, e a emoção vai se disseminando por todas as condutas do homem. Então, ele não é mais um ser racional, ele passa a ser um ser emocional. Quando a gente analisa a existência da encarnação do homem, as finalidades dessa existência no planeta,
O homem passa a viver de uma forma saudável, porque ele aproveita as oportunidades que ele tem com o organismo dele. Ele não fica se apegando morbidamente ao corpo, mas também não tem medo de perdê-lo. Ele vive, simplesmente vive, cuida do corpo e aproveita o máximo todas as finalidades que o corpo pode trazer para ele. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, é que vão tranquilizar o homem, por ele saber que ali é um momento de passagem e que ele precisa viver o máximo de oportunidade que ele puder, de uma forma saudável, para que ele possa levar para todas as transições espirituais que ele vai viver, sempre vivências positivas, vivências saudáveis, vivências que realmente vão ter um sentido existencial para ele. Então, ele precisa aceitar a transitoriedade do corpo, a perenidade da vida. Ninguém fica ileso disso. Todo mundo tem o corpo transitório, todo mundo tem uma vida perene dentro do contexto material. A vida vai estar sempre modificando. Quando o homem desvia dessa finalidade essencial da existência terrena, ele fica apegado aos conflitos da competição humana, ele se deixa vencer pela acomodação. E aí ele entra no processo ou da rotina ou da ansiedade. E aí ele não vai mais ter a consciência da própria identidade dele. Então, ele deve aplicar seu tempo na aquisição de recursos eternos, que são aqueles recursos propiciadores de beleza, de paz, de perfeição. Quais são esses recursos? A falência da cultura, a falência da ética, podem ser vistos através desse imediatismo materialista. É o desprezo arrogante pelo espiritualismo, o excesso de tecnologia, do conforto material nas classes superiores, mostrando a indiferença pela humanidade dos guetos, das favelas, que estão aí em promiscuidade assustadora. As correrias do ser humano para lugar nenhum. As conquistas de coisas mortas, porque ele está conquistando matéria, cada vez mais matéria, cada vez mais matéria. Qual é a vida que tem na matéria? Não tem vida. Agora, o ser humano não procura vida. Ele não procura as coisas que são realmente capazes de serem levadas já de eterno. O homem minimiza com isso, com essas conquistas, com essa correria para lugar nenhum, ele minimiza a saudade, ele não preenche a solidão, ele não acalma a ansiedade, ele não evita a dor, nem a doença, nem a morte. Porque ele está conquistando coisas que não servem para nada. E todo o processo emocional dele está continuando ali, sem ser ajudado, sem ser aplacado. Até os estimulantes que tentam preservar o corpo acompanham a degeneração física e mental através da ansiedade. Então, a ansiedade acaba fazendo com que ele queira tomar estimulante, porque o corpo está em degeneração, tanto física como mental, e essa ansiedade leva a que cada vez mais ele entre no processo de degeneração. Então, as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas. Essas conquistas morais de hoje, de busca de tecnologia em excesso, de conforto material, matrimônio, família e lar precisam de terapêutica ideal. Aquelas proibições passadas, na verdade, tinham uma manutenção. Aí se abriu tudo que é proibição, só que agora acabaram as instituições que, naquela parte toda passada, seriam mantidas, seriam preservadas. E hoje, quem preserva o matrimônio? Quem preserva a família? Quem preserva o lar? A terapêutica ideal para isso não são as proibições
Não são essas conquistas morais que estão vendo aí? Não adianta preservar o corpo, porque ele é perecível. Através de estimulantes, vamos preservar o corpo de forma saudável, dando um lugar a ele que realmente é para ele. Fazer algumas coisas com o corpo para manter o movimento, trazendo ele para ajudar a mente, isso sim é saudável. Também não adianta ficar o dia inteiro fazendo exercício com o corpo, esgotando toda a sua energia e a mente não conseguindo nem um pouquinho de conforto. Então, a sociedade atual sofre de uma terapia desordenada. Usou na enfermidade antiga do homem, hoje revelado mais debilitado. Então, a enfermidade antiga do homem, aquela rotina, aquela ansiedade, levou a que a sociedade hoje precisasse de um processo muito mais violento, porque a terapia que a sociedade está buscando é uma terapia que não vai ajudar o homem em lugar nenhum. Ele cada vez mais está ficando mais debilitado, debilitado, debilitado. O que a gente precisa aplicar hoje? Olha, anotem, porque todo mundo precisa agora dessa ajuda. Estamos esquecendo que somos seres espirituais. Estamos esquecendo que nós não estamos aqui ad eterno, que nós estamos de passagem. E o que nós vamos levar? O que nós estamos trabalhando das energias dentro do nosso corpo? Então, vamos ver o que a gente precisa aplicar. Primeiro, nós estamos vivendo aquele momento de ansiedade, de insatisfação humana, de tormento. E nós precisamos, então, das lições de Cristo de novo. Aonde estão as lições de Cristo? Estão lá no nosso inconsciente. Vamos buscar, vamos mergulhar no nosso inconsciente, porque lá estão as lições de Cristo. Está o Deus dentro de nós. Está exatamente a nossa semente para ser plantada. Amor ao próximo, solidariedade fraternal, compaixão. Ao lado de quê? De orações, de gerações de energias otimistas da fé. Isso tudo vai propiciar equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz. Se queremos felicidade, não vamos ter que buscar robôs para dentro da nossa casa. A felicidade está em nós mesmos, nas energias que nós mesmos podemos propiciar para o nosso equilíbrio e paz, com a solidariedade, com o amor ao próximo, lembrando do Cristo, que trouxe para nós a cura da ansiedade, da insatisfação, dos tormentos, que ele viveu também naquele tempo. Então, ao homem deve bastar o que se apresente, ter consciência de que o que ele tem é o que ele precisa. Não mais, nem ficar olhando para o terreno do vizinho, sempre é melhor do que o nosso. Não, eu estou aqui com o que realmente faz parte da minha vida. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso criar? Como eu posso usar isso para ajudar o meu irmão que está ali com algum problema? Não é disputando, não é entrando em conflito, porque aqueles conflitos do passado, aquelas disputas, era porque ele queria de novo encontrar a identidade dele. Então, era assim que ele entrava na ansiedade de querer conflituar, querer debater, de querer entrar em guerra. Também não é uma acomodação coletiva. Não o conflito do passado, nem a acomodação que está entrando hoje. Isso o homem está levando hoje uma porção de sacudidela, porque ele está vivendo essa acomodação. Ele não quer voltar ao conflito, mas ele também está com medo de sair da acomodação, porque ele esqueceu. Ele esqueceu do nosso mestre. Onde está o nosso mestre dentro dele? Está lá na gavetinha, guardadinho com a memória do passado. Vamos buscar, vamos abrir essa gaveta,
Vamos trazer de novo para fora as lições das sementes que eu preciso brotar, que eu preciso plantar, que eu vou ter que colher amanhã. O que nós estamos colhendo hoje de semente? Nós não plantamos nada. Não deixamos nada de legado. E aí estamos plantando o quê? Pedras, buracos, fossos. Vamos parar. Vamos relaxar. Vamos fazer um silêncio para nos conectarmos de novo com o nosso interior. É a figura de paz que nós estamos vendo que essa moça está ali representando para nós. Essa paz que vai trazer brilho ao nosso cérebro, que vai trazer alimento ao nosso coração e que vai trazer energia para o nosso corpo como um todo. Nós, na semana que vem, vamos falar de mais algumas perturbações. Mas, por enquanto, até lá, vamos serenando o nosso coração. Vamos lembrando do nosso mestre. Vamos lembrando das lições que ele veio aqui com tanto carinho para fazer essa dissipação na humanidade. E nós estávamos lá, nós ouvimos, nós participamos, seja de um lado ou do outro, nós estávamos participando, ou contra ou a favor. Mas hoje a gente está vendo que nós precisamos estar a favor, que nós precisamos rever nossos comportamentos, sim, rever as nossas escolhas, porque a rotina, nós já vimos que não funcionou. A ansiedade está funcionando? Eu acho que também não. Vamos ver outra perturbação na semana que vem, para que nós possamos realmente ver o que nós estamos precisando. Mas essa imagem, eu queria que ficasse na mente de vocês. Todos nós podemos entrar numa sintonia como esta moça está entrando. E vocês percebam que ela está entrando em sintonia e todas as relações energéticas do seu corpo estão ascendendo, juntamente com o cérebro que está ascendendo. Porque ela está recebendo essa emanação do alto e trazendo luz para todo o organismo dela. Vocês podem fazer isso também. Todos nós podemos. Fiquem em paz. Que o nosso Mestre Jesus possa alimentar esse brilho na casa de vocês. Não esqueça que nós somos os responsáveis por essas perturbações. E nós somos os que podemos acabar com elas. Se nós criamos, nós podemos curar. Só nós podemos curar.